Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Temp. E o nosso tópico agora será sobre inovação, as mudanças que estão ocorrendo no mercado de trabalho e na nossa sociedade em si. E para falar sobre isso, a gente tem que ter uma pessoa para falar com autoridade. Aquela pessoa que consiga explicar para a gente cada passo e seja fácil do nosso entendimento. E para isso, eu trouxe aqui Lindsay, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Muito obrigada, é um prazer enorme. Igualmente, o prazer é todo nosso aqui da Contemp. A Lindsay, que já está nessa área de IA, essa área mais de um novo conhecimento em si, ela vai conversar um pouco com a gente, vai explicar sobre isso. E claro, para começar a nossa conversa, eu gosto sempre de falar com o pessoal e mostrar de onde que o nosso convidado veio. Então, quem que é a Lindsay? Explica para a gente o que despertou o seu interesse, como que você chegou nesse mundo. Prazer, pessoal. Eu sou Lindsay Tchengo. Eu sou uma carioca perdida em Minas. Então, eu costumo dizer que carioca é só mesmo no registro, mas eu sou resende-costense de coração desde os 4 anos de idade. E a minha paixão por IA começou primeiro a paixão pela matemática. Então, desde cedo, eu descobri essa paixão e a base da inteligência artificial é matemática. Poucas pessoas sabem, mas essa base toda, esse cruzamento de dados, de números, de funções, são a base justamente para a inteligência artificial. E por conta disso eu fiz então faculdade de matemática, não sabia direito o que eu queria fazer, e eu falei, vou fazer matemática que é o que eu gosto, depois eu troco, mas acabei não trocando e fui crescendo, né, dentro dessa área. Então eu trabalhei primeiro fazendo ali análise de dados, estatísticas, e eu comecei a trabalhar com inteligência artificial sem saber que eu estava trabalhando, porque não estava na moda. Uhum. Não estava na moda. Então eu costumo dizer que essa foi a grande sacada, a grande sorte que eu tive na minha vida. E por conta da matemática, eu comecei a trabalhar na área contábil, área financeira, área de marketing, até que eu caí na área de tecnologia da informação, muito focando em dados. Um pouco assim do início da minha história. E o resto foi mesmo eu me aprofundando, eu fazendo algumas formações na área. Eu costumo dizer que a segunda sorte que eu tive na minha carreira foi em 2015, quando eu fui me especializar em ciência de dados, que também é uma da base da inteligência artificial, e foi quando eu comecei a traçar, então, esse caminho e comecei a trabalhar em grandes empresas. Então, eu trabalhei na Sul América, trabalhei na Mafre, trabalhei na Petrobras, prestando serviço para a Petrobras, trabalhei também na Unimed, prestei serviço já para a Coca-Cola. Então Você tá na área da IA enquanto era tudo mato ainda, né? Quando era tudo mato. É até legal que você falou que você começou a trabalhar com IA enquanto você não sabia que era IA. Exato. Você consegue exemplificar pra gente isso? O que você começou a trabalhar que você não sabia que era IA? Sim, foi em 2008. Eu estava trabalhando numa empresa de e-commerce, tá? Essa empresa de e-commerce hoje, muitas pessoas acabaram indo para o Magazine Luiza, né? Então foi uma das bases ali porque a gente conhece do Magazine Luiza. E essa empresa de e-commerce, nós tínhamos que fazer alguns estudos relacionados a, por exemplo, quais eram os perfis dos compradores, quais produtos nós deveríamos ter em estoque, quais produtos a gente deveria importar, quanto tempo eles iriam chegar ao Brasil, tá? O que nós deveríamos ter em estoque, como que seriam as rotas de entrega, como que seriam as rotas de distribuição, ou seja, tudo muito relacionado a você tentar, de uma certa forma, prever alguns acontecimentos. Acompanhar a jornada do produto, né? Ao longo da cadeia. Não só o produto, mas o produto em si, então seja uma TV, uma geladeira, né, e como você iria fazer a distribuição daquele produto, mas também as pessoas, o que as pessoas elas estão consumindo mais, o que as pessoas elas querem comprar, ou até mesmo como a gente deve influenciar para que as pessoas comprem determinado
produto, para que elas consumam, qual é o tipo de campanha que nós devemos fazer, qual é o tipo de desconto que nós devemos fazer. Tá? Então, tudo isso em 2008, sabe, você não tinha muito essa ideia, mas a gente já trabalhava dessa forma lá. Porque quando a gente fala de IA, nós temos alguns tipos de IA. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui de todas, mas basicamente nós temos a IA generativa, que é o que as pessoas mais conhecem, que é o ChatGPT. Famoso, né? Exato. E nós temos a IA preditiva. Então, em 2008, né, eu trabalhava muito com a IA preditiva, que eu brinco que é a IA justamente de você tentar ali prever o futuro e tentar também influenciar algum comportamento ou alguma ação no futuro. Então a IA generativa, ela envolve a gente criar novos dados, por exemplo, criar coisas novas. E a preditiva é através de certos comportamentos, tentarem prever um próximo movimento do comprador, por exemplo. Perfeito, isso que mesmo. É o que vocês buscavam lá atrás. Perfeito. E é legal, cara, ver essa diferença que tem da preditiva para a generativa. Porque hoje o que a gente mais vê falar é só generativa, né? Isso, exatamente. Só que a da preditiva, ela tá muito forte em questão marketing digital. O Facebook tem uma ferramenta assim de... Você coloca lá o interesse da pessoa, tal, onde é que mora, né? Onde é que a pessoa mora, tudo, e consegue fazer até uma segmentação para o anúncio chegar certinho, né? Perfeito, perfeito. E eu ainda vou um pouquinho além. A IA, na verdade, ela está presente desde a década de 50, 60. Ela não é de agora. É bem antiga, né? Se você for olhar, né? Ela é bem antiga. Bem antiga. Porque a base dela é toda estatística. Né? Então, a base da IA é muito estatística. Então, o homem foi à Lua usando IA. A NASA, que todo mundo conhece, né, lá nos Estados Unidos, usava já muito a IA desde a década de 60. Né? Então, se eu não me engano, foi em 55 que o termo IA ele foi usado de fato. Mas assim, se você quiser falar um pouco de história, desde o século XVIII já existia. Tem algo ligado, né? Tem algo ligado. E parece que esse início ela era muito mais voltada para essa questão da preditiva, né? Exato. A generativa ela veio aparecer um pouco depois, já é uma coisa mais recente? Sim, a IA generativa, os primeiros estudos foram em 2019, tá? Mas de fato ela começou a ser comercializada em 2022. Muito por causa do ChatGPT, OpenAI. Foi aquele boom, né? Exatamente, foi aquele boom. E de lá para cá, nós tivemos diversas outras IA preditivas. Então, desde Midjourney, que é capaz de criar imagens, o Gemini também, Claude, enfim, DeepSeek, uma sopa de letrinhas. Hoje tem uma muito famosa que é a Manus, né? Que executa Manus. vários trabalhos ao mesmo tempo, como se tivesse uma equipe lá que o pessoal fica doido, ainda mais nesse ramo de empresário, o pessoal fica doido com isso. Isso já é uma evolução da IA generativa que nós chamamos de agentes de IA. Tá? Então, é onde você simula exatamente comportamentos, você simula personas, que nós chamamos. Então, você simula ali um especialista, um analista em determinado conhecimento, seja jurídico, seja de marketing, seja psicológico, psiquiátrico, contábil. O pessoal faz a consulta psicológica lá, né? No ChatGPT às vezes. Claro que é perigoso, né? Porque tem muito viés, um tanto de coisa assim e tal. Mas aí pegando esse gancho, a gente sabe que agora esse burburinho da IA tá vindo pro nosso mundo aqui, mundo de empresário. Exato. Qual que é a força que você enxerga que a IA tem nesse mundo? Ela é isso tudo mesmo pra gente? Que o pessoal fala? Depende da perspectiva. Depende do que você deseja fazer. Tá, então vou até delimitar para você. Você acha que a IA pode realmente aumentar ou às vezes duplicar, triplicar a nossa produtividade como ser humano no trabalho? Com certeza. O poder fica maior de entregar com a IA atrelada a isso? Com certeza, com certeza. E também, ao mesmo tempo que ele melhora o seu poder de entrega, sua produtividade, também ele pode aumentar os riscos. Interessante. Comenta mais sobre isso, aumentar o risco para mim. Vou aprofundar primeiro um pouco sobre execução e depois eu entro um pouco na questão de riscos. Hoje, quando nós falamos, né, de potencializar, você tem ali ela como uma ferramenta, o seu braço direito, quem vai te apoiar, tá? Algumas decisões, você tem um risco muito grande você demandar para a IA. Caso prático,
eu já trabalhei em alguns projetos relacionados à área médica. Tá? Alguns projetos relacionados à área jurídica, inclusive a área psiquiátrica também. Tá? Em todas essas 3 áreas, elas são extremamente sensíveis e elas estão muito relacionadas a uma questão que é ética e moral. Tá? Quando você às vezes vai para a área de marketing, área contábil, você é um pouco mais exato, mas essas 3 áreas em particular, ela tem essa questão. Então, quando eu vou para a área médica, eu posso utilizar muito a IA para me ajudar em diagnósticos, né, sejam de imagens, sejam de exames, por exemplo. Tá? Ela pode ajudar o médico a entender qual é o melhor tratamento, qual é o melhor remédio para determinada anomalia, para determinada condição, ok? Certo. Mas tão só e somente o médico, com essa visão ética, moral, essa visão de mundo, essa sensibilidade, é que vai, com certeza, virar e falar, olha, esse é o melhor tratamento para você utilizar. Tá? Porque ela não tem essa sensibilidade que o humano tem. Esse é um ponto. Um outro ponto relacionado à área psiquiátrica. Até o início do ano, eu estava em um projeto para tratamento de autismo e TDAH, que é também uma outra questão. Então, você pode utilizar a IA para ajudar em um diagnóstico mais preciso dessas duas condições. Mas apenas o quê? Um psicólogo, um psiquiatra realmente capacitado, levando em consideração todo o ambiente, é que vai conseguir. Tá? E da mesma forma jurídica, porque de todas essas você tem questões éticas e morais. Tá? E como que, esse da ética e moral é muito legal, como que a gente vai, né, ensinar para um mecanismo que aprendeu a base de dados o que é ética e o que é moral, né? Algumas pessoas falam que ele aprende, mas eu tenho ali as minhas discussões. Existe um exemplo prático que eu sempre trago, carros autônomos. Tá, eu acho que é o exemplo mais fácil. Hoje nós estamos vendo aí um crescimento e uma discussão em cima de carros autônomos. Vamos dizer que eu estou parametrizando, eu estou configurando um carro. E naquele carro eu tenho que dizer para ele, olha, você está nessa direção. Aconteceu alguma situação não planejada, você tem uma idosa e você tem um bebê. Em quem que você vai jogar o carro? Em quem você... O ideal é você não jogar em ninguém, né? Mas existe uma situação, né? Uma idosa e um bebê. Qual deve escolher? Dependendo do país, com certeza o pessoal fala, a idosa. Dependendo do outro país, não, com certeza o bebê. E onde está a questão ética e moral aí? Porque cada etnia, cada local... Cultura. A cultura é o comportamento pessoal. Se o comportamento deles induzir a pessoa a falar assim, não, a idosa pode morrer. E o nosso fala assim, não, o bebê pode morrer. Então, na verdade, essa questão moral e ética que a IA aprende é o que a gente configura dentro dela. Então é o que a gente ensina para ela. Se eu não ensinar... Exato. Exato. Eu voltei a programar faz mais ou menos 1 ano e meio. Eu não programava mais. No início da minha carreira eu programei, parei de programar, foquei muito em gestão, né, principalmente na parte estratégica. Quando foi março do ano passado, eu voltei a programar. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam, a IA está alucinando. A IA está alucinando. E quando eu questionava o que era a alucinação da IA, eu recebia os mais diversos, né, justificativas. Eu falei assim, não, eu quero entender de fato isso. Voltei a programar. Então a alucinação da IA, na verdade, a gente chama de um parâmetro, como se fosse um campo, na verdade, que você coloca ali dentro o quanto que você vai deixar a sua IA ser ou não criativa. Então, esse grau de criatividade é o grau de alucinação dela. O que é o grau de criatividade? Lembra que a IA generativa ela gera? Quanto maior você deixar esse grau de criatividade, mais ela vai buscar coisas diferentes. Mais ela vai cruzar os dados, mais ela vai tentar sair da caixinha.
Nisso que ela sair da caixinha é onde ela pode Aí, alucinar. consequentemente, né, por essa vontade de criar mais, por essa... Exato, exato. Porque, tá, a gente sabe que a IA, por exemplo, se a criatividade dela for baixa, ela tá programada para usar o mínimo de processamento, né? Mas aí se você vai lá, manda para cima, não, quero tal coisa, quero mais pesquisa assim, ela vai buscar em tudo quanto é lado, né? Exato, exato. Então, essa alucinação é algo que você consegue calibrar. Nós falamos que é a calibração. Em algumas situações, você ter uma baixa criatividade não é ruim, tá? Porque depende do seu Do que objetivo. você quer fazer também com a IA, né? Do que você quer fazer com IA. Em outras situações, essa criatividade mais alta também ela é bom. Então, não existe certo ou errado, depende do seu objetivo. Aí a sua IA, ela terá mais ou menos criatividade. Entendi. E olha que interessante, pessoal. A gente está comentando aqui dos limites que uma IA pode chegar. Tanto em questão de criatividade, quanto do ético da pessoa, conseguir programar, esse tipo de coisa. Vou trazer isso um pouco para o mundo empresarial agora. Eu tenho uma empresa dos carros autônomos que a Lindsay falou. Ela deu exemplo, tudo, a questão assim, do que a pessoa vai usar de base. Lindsay, a pessoa hoje que tem uma empresa e quer implementar uma IA, vamos supor que seja essa de uma generativa, para ter mais ideias, ter mais... ser uma pessoa mais disruptiva, que o pessoal fala que é mais bonito e tal, quer ser assim. Você acha que ela deve começar por onde? Já direto na IA? Você acha que ela pode começar procurando como usar essa IA? Tá. Hoje, o empresário, se você é SA, ou seja, você é sozinho e é um empresário, se você tem uma doceria, se você, enfim, tem um salão de festas, se você tem uma loja, todas essas pessoas hoje podem usar a IA. Inclusive, devem usar a IA. Porque o que aconteceu de 2022 para cá? A IA, ela está literalmente na palma da nossa mão, no celular. Antes de 2022, era algo muito específico para um grupo. Hoje em dia, todo mundo pode... Democratizou, né? Exato, democratizou. Então, hoje você consegue usar a IA desde modelos como... O ChatGPT, na verdade, é uma plataforma que tem alguns modelos dentro dele. Então, você pode usar desde o ChatGPT e você pode usar também algo um pouco mais robusto para criação de agentes, né? Ou seja, criação de robôs que eles podem simular, por exemplo, um analista de marketing. Você tem um Instagram e você quer potencializar o seu Instagram. Hoje já está na mão de pessoas comuns aqui, você criar esses robôs para melhorar o desempenho do seu Instagram, por exemplo, o desempenho do seu site. E você não precisa ter grandes conhecimentos em programação, porque hoje em dia é o que nós chamamos de low code, ou seja, sem uso de códigos. Então, basicamente, são caixinhas que você arrasta e uma pessoa que, enfim... não precisa de grandes conhecimentos, ela consegue estar desenvolvendo, ela consegue estar, na verdade, utilizando a IA. Então, se você imagina que uma pessoa, um empresário que é ele sozinho, consegue, imagina um empresário que tem 5, 10, 15, 20 funcionários, 100 funcionários. Então, você imagina que uma pessoa que é uma boleira, ela consegue utilizar. Imagine uma pessoa dona de uma loja, né, ou uma distribuidora, ela também consegue estar utilizando, por causa dessa facilidade e dos custos também que diminuíram bastante. Então, por exemplo, eu estou num projeto que é do Lovable. O que é o Lovable? O Lovable justamente é uma plataforma de IA low code que você não precisa saber programar. E você consegue criar plataformas, você consegue criar sites sem necessariamente saber codar, tá? E o preço do Lovable hoje é que eu fiz um upgrade, mas está $30. E eu coloquei uma pessoa para fazer um teste, justamente uma pessoa que não tem nenhum conhecimento em tecnologia. E ela conseguiu em 3 dias. E para quem programava, isso era questão de quê? Coisa de semanas, né? Semanas. E é até bom para exemplificar para o pessoal, você dá um exemplo da pessoa que tem um comércio, vende bolo. O que ela pode fazer? A Lindsay falou sobre ter agentes dentro do ChatGPT, por exemplo. O ChatGPT virou a Gillette, né? IA é ChatGPT, acabou, virou a Gillette da inteligência artificial.
O GPT que tem lá dentro é justamente esse agente que a Lindsay falou. Sim. Você pode configurar uma pessoa, claro que tem que fazer um prompt, né? Que o prompt é como que você vai perguntar. É a receita do bolo. Isso, a receita do bolo é o prompt. É como que você vai querer que a IA responde, o que ela vai abordar. Então você pode criar um especialista. Ah, em marketing, vou criar para mim, aí você vai perguntar só dentro desse especialista. Agora eu vou delimitar, vou passar outro especialista para gestão financeira. Exato. Ela vai lá e cria outra IA. Então acaba sendo muito fácil você ser uma equipe Exato. de uma pessoa só. Exato. Explica, pessoal, um pouco mais do prompt para eles. Porque o grande pulo da IA que eu vejo, imagino que você também tem isso, Sim. é como que a gente vai perguntar. Você falou algo maravilhoso. Eu tenho um filho, né, que fará 20 anos agora. E ele está entrando nesse mercado de trabalho. Eu estava conversando com ele, eu falei assim, meu filho, olha só que coisa interessante. A sua mãe é matemática e atualmente ela está ganhando dinheiro ensinando as pessoas a escreverem. Legal, gostei. É bem interessante. Sabe, aquilo que nós aprendemos na época do ensino fundamental, ensino médio, que é sujeito, predicado, verbo, pronome, esse passo a passo, sabe? Oração subordinada, sindética, ou seja, a aula de português que você falava... Deus me livre. Deus me livre. Isso, hoje em dia, está fazendo muito sentido para mim. Muito sentido. Por quê? Você falou tudo. O prompt, para a IA generativa, você saber escrever bem faz todo o sentido. Todo sentido. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ai, mas eu vou trabalhar com IA, eu não sei técnico. Você tem que saber escrever, ou pelo menos deveria. Escrever certo, ser claro. Exato, ter uma cadência, uma linha de raciocínio, início, meio e fim, aquelas aulas de redação, de como escrever uma dissertação, sabe? Hoje em dia faz toda a diferença. Então, quando você vai escrever ali para a IA, por exemplo, quando você vai escrever para o ChatGPT, você precisa ter essa organização de pensamento. Tá? Quanto mais claro for a sua escrita, melhor será o resultado. Até falando de alucinação, às vezes as pessoas falam assim, ai, o meu prompt alucinou. Aí eu vou dar uma olhada. Não tem uma vírgula. Não tem uma vírgula. Não tem uma pausa, joga um tanto de palavra. Não tem a tal da cadência de raciocínio, não tem o português bem escrito. Então eu falo assim, gente... você está com medo, receio de usar a IA, mas é muito fácil. Qualquer pessoa que sabe escrever, e ela não precisa ter grandes diplomas, ela não precisa, nossa, eu tenho diversos diplomas. Não, você sabe escrever bem. Eu costumo falar minha avó. Minha avó, ela fez até a 4ª série, até hoje o 5º ano, e ela escreve muito bem. Se eu colocar minha avó ali na IA... Ela vai conseguir tirar muito proveito dela, né? Vai conseguir tirar muito proveito dela, tá? Porque justamente ela escreve muito bem. Então, o ponto básico é você saber ter essa cadência de raciocínio. Você vai conseguir usar não só o ChatGPT, mas hoje em dia nós temos N8N, Claude e uma sopa de letrinhas aí. As mais famosas são o GPT, né? Tem o Copilot. Copilot. Tem outra também, a chinesa, DeepSeek, né? DeepSeek. Tem DeepSeek, é os que estão mais quentes no mercado aí, né? A base de todas elas é um bom prompt. Isso é legal de pensar da questão de escrever como que é certo. Eu gosto muito de pensar que é igual estagiário, a IA. Porque se um estagiário fala assim, ó, pega aquele copo pra mim, ele vai lá, vai pegar o copo e ficar assim parado com o copo. Aí fala, não, pega o copo e traz aqui pra mim. Aí é a mesma coisa, né? Se a gente não deixar específico o que a gente quer que faça, e quanto mais deixar, melhor, né? Quanto mais específico a gente ser com ela, porque vai evitar o quê? Alucinação, né? Exato. Você acha que se a gente pegar uma IA e evitar que ela seja tão criativa, pode ser melhor para quem está começando? Ou você acha que a pessoa que está começando precisa ter uma IA que vai ter mais criatividade para ela? Justamente para ela ver novos horizontes, igual a pessoa que não sabe nada de financeiro, tem que pegar, criar uma IA financeira. Depende do objetivo, tá? Depende muito do objetivo. Exemplo que eu comentei isso recentemente.
Muitas pessoas usam a IA para análise de dados. Na área contábil, na área financeira, é muito comum, ou até mesmo uma pessoa que é dona de uma loja, com certeza tem uma planilha ali em Excel, que faz o controle, seja o controle de estoque, seja o controle financeiro. O Excel é algo que todo mundo ali utiliza. É muito comum as pessoas pegarem uma planilha em Excel e pedir para a IA fazer uma análise desses dados. Só joga, né? Alexa, analise. E analise. Não fala nem não, analise, pronto, só isso. Exato. Só que se você deixar a sua IA muito criativa, ela pode inventar informações que não existem ali na sua planilha em Excel. E ela vai te dar uma informação não muito verdadeira. E dor de cabeça também, né? E dor de cabeça, tá? Algum tempo atrás, eu peguei uma área, uma empresa que estava utilizando justamente a IA para isso e tinha um rombo de R$200 mil. Por leitura de relatório errado. Exato, por leitura de relatório errado. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo. E ela é ali treinada para te convencer de que aquela informação é verdade. Se você não for um especialista, ela vai te convencer daquilo e você não vai desconfiar. Esse é um ponto, tá? Onde esse excesso de criatividade pode ser ruim. Usando o mesmo exemplo da planilha. Se você pegar essa mesma planilha, mas dependendo do prompt, dependendo do que você pedir, você solicitar para ela algum insight, alguma ideia de estratégia, alguma ideia de novos produtos ou alguma ideia de campanha de marketing, a criatividade é interessante que esteja alta. Depende do objetivo, igual você comentou. Depende do objetivo. Você pode usar a mesma planilha em Excel, mas dependendo do que você perguntar, a criatividade ela pode ser benéfica ou não. Excelente, até anotei aqui para eu lembrar quando eu for usar também. Marketing ou vendas, alta criatividade. Deixei aqui agora para nós. Eu vejo hoje então, Lindsay, até pelo que você falou também, que é uma ferramenta de trabalho a partir de agora. A IA. A gente vai iniciar o expediente, já deixa do lado. Exato. Para te ajudar. Seja crítico, né, que é uma coisa que é muito importante. Não tem tanto conhecimento. Pô, procura alguém que conhece. Quero pesquisar aqui na minha IA sobre o termo jurídico. Beleza. Mas não toma aquela conclusão final pela IA. Procura um advogado. Exato. Procura alguém que possa te dar um auxílio até mesmo para usar a IA. Eu estou vendo um movimento educacional também, Lindsay, de algumas especializações. Antes era, por exemplo, marketing e vendas. Agora é marketing e vendas com IA. Sim. Ela está dando a entender que vai ficar mesmo, igual a gente comentou um pouco mais cedo. E você acha que é uma coisa comum do educacional por empresário? Igual, tanto é questão de pós-graduação, esse tipo de coisa. Você acha que vai ser comum isso tomar parte dele também? Totalmente. Totalmente. Hoje, início da década de 90. Faz muito tempo. Mas pessoal fazia o curso de datilografia. Já ouvi falar dessa lenda aí. Já ouvi falar. Que era justamente para você digitar muito bem. Pergunta. Hoje em dia, quantas pessoas fazem cursos de digitação? Pode falar, se eu já vi uma, é demais. Mas você digita? Digito. E todo mundo que você conhece que digita, fez curso? Muito raro. Muito raro. A IA é a nova digitação. Entendi. Entende? Porque é algo que ela está vindo, igual lá na época da digitação, que as pessoas elas começavam a digitar, no início faziam cursos, depois de um tempo elas pararam de fazer curso, porque é algo tão normal do dia a dia. Ficou natural, né? Ficou natural. Hoje você está vendo o boom de treinamentos, IA na área financeira, IA na área psicológica, IA na área médica, mas daqui a pouco ela vai virar simplesmente a IA que todo mundo usa. Mais umas 2 gerações vai ser igual o telefone, né? Igual o telefone. Vai nascer na mão da criança já, vai usar tudo assim. Exato. Eu trabalhei já em alguns projetos de escritórios de advocacia, ou seja, geralmente a área jurídica é uma área um pouco mais conservadora. Sim.
mas os escritórios estão tomados por IA. Conheço 3 escritórios já, que assim, o advogado ele usa IA no dia a dia. Eu lembro que em 2018 eu dei uma aula para os alunos do curso de Direito da FGV que estavam aprendendo a IA, isso em 2018. Ou seja, em algumas faculdades de Direito, você já tem ali, no momento da formação do novo advogado, a IA presente. Isso 2018. Com certeza agora, anos depois... Agora está muito mais normal, né, isso, muito mais normal, muito mais normal. Então, o que eu falo? O pequeno, médio empresário, grande empresário, não vai ter como escapar. Não existe, pelo menos, eu pensando aqui rapidamente, qual é o tipo de negócio e qual o tipo de profissional que não vai utilizar IA. Eu estive num projeto final do ano passado, em dezembro, que era também usar IA no agronegócio. E uma coisa que eu tô vendo pelo pessoal que eu conheço de agro, que tá funcionando super bem, né? Super bem. Tá? Então você imagina, aqui a região tem muitas fazendas. O fazendeiro, hoje, ele pode usar IA no dia a dia dele. Até você pensa assim, mas peraí, na roça você pode usar IA? Pode usar IA. Você pode usar IA desde o plantio, desde o manejo do solo. Você pode usar IA para o gado. E quando eu falo do gado, desde para você acompanhar eu esqueci o nome certo, mas a engorda do gado, tá? Ali a saúde do seu gado, até a parte do abate, do corte da carne, tá? Em fevereiro eu tive uma reunião com uma empresa e eles estavam usando a IA para justamente saber qual que era a melhor forma de corte da carne para você aproveitar ao máximo e ter o menos desperdício possível. Então, olha a quantidade de aplicação que você pode usar a IA, inclusive na roça, dos pequenos, médios ou grandes produtores. E você pode ver que isso não é uma coisa, ele está inventando a roda, não. Não. O que a pessoa está fazendo com a IA é o quê? Diminuindo desperdício, aumentando, certamente, minha produtividade, se for olhar. Total. Você comentou sobre isso do profissional também, eu acho legal que... Certo, a gente está vendo um boom gigantesco de IA. Para tudo quanto é lado. A pessoa fala, se não pegar IA, vai falir, não sei mais o quê. Mas a IA vai entrar como uma ferramenta de trabalho. Então a pessoa que não tiver IA, ela não será substituída por máquinas, não se preocupe com isso. Mas você, por exemplo, hoje que é um profissional, que é uma pessoa que faz um serviço muito repetitivo, se você não se adequar a alguma IA, vai chegar alguém aqui de fora, vai falar assim, eu faço isso aqui em metade do tempo, acabou. Sua vaga já era. Até falando de novas profissões, tá? Algumas dicas aqui que eu posso dar, você falando sobre isso, eu já trabalhei com enfermeiras que estão trabalhando muito com IA. Tá? Então elas estão ajudando desde a curadoria dos modelos, ou seja, ajudando a entender se aquele modelo está ou não alucinando. Essas enfermeiras, elas estão utilizando também ali no processo de análise dos exames laboratoriais, tá? E médicos, inclusive, tá? Um dos médicos que trabalharam comigo, isso em 2021, ele recentemente virou gerente, tá? De uma área de planos de saúde focado em IA. Então, hoje você tem um médico trabalhando, né, focado em IA dentro de uma área de saúde, né, saúde suplementar, se eu não me engano. Tá? Então, assim, outra também, como eu falei para você saber escrever muito bem. Então, a parte de prompt. Existe uma nova profissão chamada Prompt Engineer. Você que é formado em letras, por que não se capacitar em Prompt Engineer? E ajudar a criar esses textos, sejam textos para a área jurídica, área médica, seja para a área contábil, a área de marketing. Então você pode o quê? Se reinventar. Tá? E tá ganhando bem, tá? Especialista de prompt. Já ouviu falar essa? Literalmente um engenheiro de prompt, né? Então olha para vocês verem que legal. Terão novas profissões em que a pessoa ela aprende a como, vai ficar simples se você entender, a como perguntar a IA, como perguntar ao especialista. Vai ter uma pessoa que trabalha só com isso. E tem até um modelo que eu gosto, que eu já ouvi falar desse método de fazer prompt.
chama PASIF, esse método. Porque primeiro você define a persona, depois você vai definir a ação dela, o que ela vai fazer, vai definir o contexto, você vai definir também o intuito dela em te ajudar com isso, e por último o formato, se você quer em dissertação, se você quer em vários pontos. Então depois vocês procurem aí, método PASIF de fazer prompt, porque a partir disso já vai ter uma base melhor, pra, por exemplo, eu quero conversar com um advogado. Chega assim, até pede a IA para te ajudar, pô, eu quero um prompt utilizando o método PASIF para criar um especialista em advocacia. Já vai ser um pouco melhor. Sim. Claro que não vai ser a melhor coisa, mas para você já chega assim, bom dia, quero saber sobre não sei o quê. Já melhora um pouquinho, já te dá um suporte a mais disso. E Lindsay, o que você falaria para um empresário que está ouvindo a gente agora, que ainda não se atentou para esse mundo? Dá uma chacoalhada na pessoa que está escutando, o que você pode falar para incentivar ela? Pode ser por um medo, ou pode ser uma motivação legal. O que você falaria para essa pessoa agora? Acho que eu posso falar da parte de medo e parte de motivação. A parte de medo é, se você não usou ainda, você toma cuidado, porque tem muita gente usando e você vai ficar para trás. E quando você observar que está para trás, talvez não tenha tempo de você correr atrás do prejuízo e ter ali os frutos e o retorno que você deseja. Esse é um ponto, tá? Que está muito relacionado a custo mesmo. E já fazendo essa pegada com custo para te incentivar, sim, a IA te ajuda na redução de custo. Te ajuda muito. Se você fizer um investimento em uma IA, falando até mesmo do ChatGPT, o investimento hoje está R$100 para um usuário. $20, cento e poucos reais, aí você consegue ter um usuário legal. Exato. Então você pode começar com esse baixo investimento de cento e poucos reais, tá? Talvez até um treinamento ali, algum tipo de capacitação. Na internet tem muita coisa, seja de graça, seja pago. Tá? Então, esse pequeno investimento, sim, você terá retorno, tá? E a curto prazo. Então, assim, não é um investimento, eu vou ter daqui a não sei quantos meses. Olha, eu te garanto que em um mês, no máximo 2 meses, no máximo, você já consegue ter um retorno muito interessante. E você falou, Lindsay, literalmente tudo que o empresário quer escutar. A pessoa que é empresária, ela quer mais produtividade e menos custo. Sim. A receita para escalar, isso que a pessoa quer. Então Exato. você que é empresário entendeu como que a IA ela pode te ajudar e como também que ela é necessária para você. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agradeço a Lindsay pela participação e pelo conhecimento compartilhado. Você que conhece aquela pessoa que não liga para IA, fala, não, isso aí vai passar, não sei mais o que, manda esse podcast para ela. Fala com ela, tenta mostrar essa nova visão, porque avisa para ela que quem não usar a IA vai ficar para trás. Não é a IA que vai substituir o seu serviço, a sua vaga de trabalho. É a pessoa que usa IA que vai provocar essa transformação. Então, até mais para vocês, até o próximo episódio. Valeu!